Irmãos, eu acho que uma pergunta interessante para a gente fazer nesses estudos é que matéria da teologia que a gente está estudando, né? Por exemplo, se estivesse estudando santificação, seria dentro da soteriologia, a doutrina da salvação. Se estivesse estudando sobre o ofício de presbítero, seria dentro da eclesiologia. E essa matéria, teocracia mediada, está dentro de qual área da doutrina bíblica? O que vocês acham? Acho que essa daí só o Fábio que vai responder, hein? Ah, vocês não entenderam a pergunta? Não, minha pergunta é a resposta dele. Isso é nível pós-graduação. Ah, obrigado. O que é que eu fiz de errado aqui? Vou explicar melhor a pergunta já. Deixa eu entender o que eu fiz de errado aqui. O que eu fiz é que o mouse não mexe. Será que ele travou? Mãe, cadê o pai? Ele foi procurar a Bíblia dele. Olha lá. Ele está procurando lá embaixo. Avisa ele lá, Daniel. Eu estaria quando você perde a cabeça. Travou, vou ter que reiniciar. Aí é o papel que ele pediu para mim. Nem isso aqui está funcionando. É assim, irmãos, toda a matéria que a gente estuda, aqui na igreja no geral, sermões nem tanto que eles estão muito ali ligados à passagem em si, né? Mas em geral, os temas que a gente estuda estão ligados a alguma área da teologia. Por exemplo, quando eu estudo sobre a doutrina da santificação, a área da teologia que eu estou abordando é a área da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Quando eu falo, por exemplo, da ressurreição de Cristo, eu estou estudando a teologia, o que a gente chama de cristologia. Estou estudando sobre o Filho de Deus, a doutrina, né, ligada à pessoa e obra de Cristo, cristologia. Quando eu estudo arrebatamento da igreja, vou estudar lá na nossa sala, né? Nós vamos estudar aqui a doutrina da escatologia. A doutrina que fala das últimas coisas. Escatós é últimos. Então é a doutrina do final dos tempos. Eu não gosto de usar essa expressão porque ela não é própria, mas é popularmente dita assim, escatologia. Mas quando eu estudo o que eu estou estudando, nós estamos estudando aqui teocracia mediada, se encontra em qual área da teologia? O que vocês acham? Como que a gente vai classificar? Olha, os estudos de quarta-feira lá na minha igreja, a gente está estudando tal área da teologia.
Vocês não são obrigados a saber, tá? Hã? Tem um pouco de teontologia, mas eu acho que não é, não. Eu acho que a gente precisa classificar melhor. Classificar faz alguma diferença? Na prática, não. Importante é a gente entender o que está estudando. Mas para a gente organizar o nosso pensamento e os nossos estudos, pode ser que faça diferença. Então, eu aqui no meu computador, eu separo as pastinhas. Deixa eu ver se eu acho as pastinhas aqui. Ah, não aparece ali. Só se eu fechar o PowerPoint, eu acho. Coloca duplicar. É o Windows P duplicar. Peraí. Como é que é? Windows P. Windows P? É aquele botãozinho do Windows. P? Duplicar. Duplicar. Que bom. Isso aí. Ótimo. Obrigado, Marcos. Eu, por exemplo, eu a classifico aqui, ó. Em teologia bíblica. Está vendo aqui embaixo? Ah, não sei se conseguem ler, né? Está pequenininho. Por que teologia? O que é teologia bíblica? Como ele classificou bem. Quando eu coloco em partes separadas, soteriologia, cristologia, escatologia, quando eu divido as doutrinas em tópicos, eu estou criando uma teologia sistemática. Eu vou estudar tudo que a Bíblia fala sobre soteriologia. Eu sistematizei o estudo, eu criei sistemas de estudo. Vocês viram que ele falou assim, nós estamos estudando teontologia também. Se a gente continuar os estudos até o Novo Testamento, talvez a gente vai estudar eclesiologia a partir desse tema. Teologia bíblica é uma maneira diferente de estudar a Bíblia. Você estuda a Bíblia de uma forma mais global, mas tudo unido, tudo misturado. Então eu estudo como é que o desenvolvimento da fé. Eu não pego só a caixinha pronta da soteriologia. Eu posso estudar teologia da salvação de uma forma bíblica, vendo o desenvolvimento dessa doutrina na Bíblia. É estranho isso para vocês? É novo para alguém? Posso começar de Gênesis, como nós fizemos aqui, não comecei exatamente de Gênesis, mas fizemos lá o estudo em Êxodo, saindo do Egito. Você faz um estudo do desenvolvimento de uma ideia. Então a teologia bíblica é estudar a Bíblia a partir do desenvolvimento das ideias. É novo para alguém? É novo para vocês? Então vou dizer uma coisa para vocês. Esse método de estudo que a gente chama de teologia bíblica, que ali o Fábio já disse, eu sou da teologia bíblica, não sou da sistemática, eu acho muito oportuno para a igreja, porque você começa a ver as doutrinas, como elas se desenvolvem. Você não aprende só a doutrina da santificação. A Bíblia diz que eu não devo fazer isso, ou que eu tenho que fazer aquilo. Na verdade, quando eu estudo a doutrina da santificação a partir de um conceito de teologia bíblica, eu vou ver como é que ela se desenvolve. Por exemplo, vou estudar o pecado de Adão, vou estudar o modo como Deus ensinou Adão a viver depois debaixo da queda, vou ver como é que as escrituras foi dada a lei, para que a lei apontasse o pecado. Aí eu já estou estudando a doutrina da santificação, num método de teologia bíblica. Eu particularmente quase sempre uso esse método para os estudos. Mas de vez em quando eu sou mais sistemático na minha sala de aula. Na sala de aula nós adotamos uma posição mais sistemática. Estudar as doutrinas nas caixinhas. E no estudo bíblico, sempre mais desenvolvida a doutrina. Por isso que talvez você fale assim, puxa, a gente estuda pouca doutrina no estudo bíblico. Não é que estuda pouca doutrina, é que estuda a doutrina de uma outra maneira. Tá? Só curiosidade. Você fala, nossa pastor, falou tudo e não disse nada para mim. Vamos para frente, né? Hã?
Não seja tão duro, tá bom. O senhor falou tudo e falou muito pouco para mim, mas tá bom. Ô, pastor, Ah, você falou que estudar a Bíblia pelo desenvolvimento na teologia bíblica. na teologia bíblica, você estuda doutrinas bíblicas a partir do seu desenvolvimento. Não a doutrina só. Você não pega a santificação, o que é? Qual é o conceito que a Bíblia construiu de santificação? Então eu não vou chegar lá em Tessalonicenses 5 ou 4, acho que 4, em que ele diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que guardeis o vosso corpo em pureza, alguma coisa assim que está lá em Tessalonicenses. Então eu não vou direto lá em Tessalonicenses. Eu vou estudar santificação no método de teologia bíblica. Eu volto no pecado de Adão. Vamos ver o Adão pecador. O que aconteceu? Qual é a proposta de Deus agora para o Adão viver em queda, mas assim mesmo agradar a Deus? Aí eu vou estudar santificação de um outro jeito. Como que o conceito se desenvolveu? É um método, dá mais trabalho. Vocês veem como demora os estudos? Você passa semanas e semanas. E olha, é porque eu não insisto para não cansar vocês, dá para fazer num tema só anos. Esse aqui mesmo, nosso teologia, teocracia, governo de Deus, dá para passar uns 2, 3 anos estudando e você vai falar, pastor, mas a gente não viu isso. É que a gente faz saltos, a gente trabalha mais partes conceituais. Meninos, eu não falei o hino para vocês, mas eu vou pedir para vocês separarem aí, que eu vou fazer o relembrar lá. É o hino 163, deixa eu ver se é o 163. Só que esse a gente canta com a música de outro, né? Não ficaria bom, né? É com a música do número 3. Você põe a música do 3 aí, mas a gente vai cantar 163. São 3 estrofes. Ok? Irmãos, vamos lá. O conceito que a gente está trabalhando não tem um apagador. Vê se consegue um para mim. Eu deixei na lousa. Não está aí. Não está aí. Eu deixei na lousa aqui atrás. Vê se ele está aqui atrás, um verdinho. Por favor. O conceito que a gente está trabalhando tem a ver com o governo de Deus sobre todas as coisas. Na última semana nós temos visto a história de Davi. E vimos um salmo de Davi, o Salmo 22. E lá nós percebemos como que Davi lidou com os problemas da vida, tendo como o arcabouço, né, o guarda-chuva que cobria o seu entendimento da existência, o fato de Deus governar todas as coisas. Aí nós voltamos e pegamos alguns salmos, alguns dos escritos de Davi, para ver algumas perspectivas. E eu falei para vocês assim, olha, vocês vão estudar outros salmos de Davi e vão encontrar outros elementos. Alguém fez isso? Alguém fez aquele exercício que eu propus? Vem cá, Rê, consegue vir aqui e falar? O neném está com o Fábio. Aqui, o microfone está aqui, ó. Vem cá, fala o que você pegou. Porque o que é legal nisso? É que você pode encontrar estes conceitos, não só nos salmos que eu indiquei. Você pode começar a ler os salmos e falar assim, olha aqui, o salmista está apontando para o governo de Deus desse jeito. Você topa, Rê? Vem. Você está tímida? Fique tímida, não. Vai lá, o que você encontrou? Mais alguém fez o exercício? Foi muito simples, né? Eu e o Fábio fizemos juntos. Tudo bem, é isso que é bom, que seja simples mesmo. A gente fez em 3 salmos, né? Mas eu vou só comentar de um, que é o 108, né? Comento só o que a gente... Fique à vontade, se achar o que você achar melhor fazer. Então, no Salmo 108, ele fala que o coração está firme, né? Ele rende graças ao Senhor. E ele fala que Deus é exaltado acima de toda a terra, esplende a sua glória. Deus na sua santidade, ele exalta a santidade de Deus.
E aí o que nós destacamos foi assim, que Davi sabe que as conquistas do povo de Israel, porque no final ele fala, quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Presta-nos auxílio na angústia. Davi sabe que as conquistas do povo de Israel não vinham deles mesmos. Deus tem um propósito em tudo e governa todas as coisas, e ele ou os conduziria à vitória, ou não, mas mesmo assim... ele estaria no controle, né? Eles dependiam dele, do Você Senhor. identificou assim, governo de o Deus. Governo de Deus dessa forma, né? Nas batalhas, nas né? batalhas. E se Deus não os auxiliasse ou socorresse, eles seriam derrotados. E ele deseja que Deus seja exaltado nas nações, não somente em Israel, né? Então ele coloca ser exaltado entre as nações, através dele, né, das ações dele, que Deus fosse exaltado entre as nações. Muito legal. Muito bom, parabéns. Olha só que interessante. Aí é um conceito de governo de Deus e a percepção do Salmo 108, não é isso? O Salmo 108 é de que as nações vendo o governo de Deus ali em Israel, como Deus cuida e batalha por Israel, as outras nações aprenderiam isso. Gente, precisamos ler a Bíblia com conceitos por detrás. Foi isso que a gente viu. O que Davi fez? Quando ele escreve o Salmos 22, tem por detrás dele o que a gente pode chamar assim, da ideia, do imaginário, do que é a realidade. E a gente precisa construir isso. Não só para ler a Bíblia. A gente precisa construir isso para viver. Vai acontecer alguma coisa amanhã, ou depois de amanhã, e você vai reagir às coisas a partir exatamente dessa visão de governo de Deus sobre todas as coisas. Hoje estava conversando com o Heraldo sobre a saúde do filho dele, que está com leucemia, 28 anos. O Heraldo muito positivo, né, Melissa? Muito positivo. O filho mais velho está testando a medula para ver se é possível fazer o transplante. Né? Como que uma pessoa, uma família passa por uma situação como esta e pode passar bem? Num problema desse dá para passar bem? Puxa, a gente vai chorar, a gente vai ficar triste, mas a gente não perde a esperança, porque existe uma ideia da realidade, que a realidade não termina ali. Existe um Deus que já tem tudo é todo providente, já tem tudo providenciado. Mas vamos imaginar que, puxa, eu imaginei que a providência de Deus seria a cura do meu filho, mas que não seja. Como lidar? Mas tem um Senhor que se a vida aqui acaba, a vida acaba aqui, mas não para sempre, porque existe um plano de redenção diferente. Tudo isso, gente, são coisas que constroem a nossa fé. E a gente precisa praticar. A gente não pode ouvir as coisas e ir embora sem praticar. Vamos cantar 163. As tuas mãos dirigem meu destino. Nós cantamos isso no domingo, né, falando sobre as mãos de Deus. E hoje nós vamos ver, né, o nosso estudo de hoje é a ideia de... Vamos pegar um texto, mas ele é um texto que se repete. Nós vamos ver a repetição dele. Nós vamos falar assim, mas mesmo uma pessoa que sabe que Deus governa todas as coisas pode errar. Como é que a gente lida com o erro? Porque eu e você somos crentes, sabemos que Deus é o Senhor de tudo, mas de repente, em algum momento, a gente vive como se não fosse assim. Como é que a gente tem que lidar com o erro? E a gente vai pegar uma parte da vida de Davi, em que mesmo sabendo tudo, eu escolhi um dos pecados de Davi, já no final da história, para ninguém dizer, ele ainda estava no processo de aprendizagem. Já está no final da história. Ele já tinha escrito a maioria dos seus salmos, ele já tinha vencido as mais duras batalhas, já não estava mais fugindo de Absalão, já não estava mais fugindo de Saul, estava num momento top, e ele caiu. Põe o hino e a gente canta o som. Adriano, se bem que podia tocar, né, Adriano? As tuas mãos. O hino 3, você não conhece?
É a música do 3. É o 163 que a gente vai cantar, mas a música para ela é o 3. É o Eterno Pai, teu povo congregado. Que tocado fica... 3 também. Desculpa, se eu tivesse caído a ficha, eu já tinha te falado antes. Aí você vinha dar uma olhada. Hã? O Felipe riu? Esse Felipe, viu? Se o menino estiver entendendo as coisas, vai ser difícil segurar, viu? Esse. Deixa ela tocar uma estrofe para ela se adaptar. É, esse aí. Toca uma aí, vai lá. Ela está tocando 3. Nós vamos cantar 1 e a 3. Vou pedir para você, enquanto estiver cantando, perceber bem como este autor, ele trabalha com a ideia de, no caso uma autora, né? Sarah Kalley, trabalha com a ideia de Deus controlando a nossa vida, cuidando da nossa vida. Tá? Dá pra ir sim, pastor. Dá? Vou com a mão direita. Tá bom, vai lá. Vamos ficar em pé. No final, sim. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguida sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Senhor, nós agradecemos por podermos assim confiar em Ti, que governas a nossa vida, que governas todas as coisas. Dizemos, Deus, que as Tuas mãos dirigem nosso destino. Elas o escreveram, preparam tudo para que tudo se realize conforme a Tua vontade.
para a tua glória, para a honra do teu santo nome, Deus. Deus, ajuda-nos a compreender, mas também a viver, Pai, de acordo com essa percepção de que o Senhor está sobre todos e age através da realidade. Nos abençoe, nos guarde, nos ajude a estudar a tua palavra, para aprendermos com o erro de Davi, para que, ó Pai, possamos também crescer nos momentos difíceis. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado, Adriana. Parabéns, ótimo, hein? Vou sempre chamar assim de surpresa, que pelo visto você vai bem. Ela, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 24. Onde eu falei primeiro, lê esse 2 Samuel, desculpa. 2 Samuel 24. Irmãos, o erro que nós vamos ver de Davi é o erro dele ter levantado o censo em Israel. Tá? Chegou um determinado momento, ele já tinha vencido muitas guerras, já tinha se tornado famoso, poderoso. E aí Davi resolve levantar o censo. Levantar o censo para aquela época, não é igual aqui, não tinha IBGE, não estava preocupado quantas televisões tem nos domicílios, né? Levantar o censo é saber quantos soldados tem, saber qual é o poder de fogo, não vou dizer nem de fogo, porque na época não tinha arma de fogo, né? Mas qual é o poder de guerra, qual é o poder que a gente tem de vencer nossos inimigos. Era como os reis sabiam se eles estavam ou não protegidos. Gente, as guerras antigas vocês sabem, né? Não era com drone, né? Manda bomba lá, não era avião, tá? Era na base da espada. Se você fosse um soldado, viu, Caio? Você tinha que ir lá, ou você o inimigo era naquela... Você já viram aquelas guerras do filme que o cara sai correndo? Tem um que fica te incitando, vamos lá, o rei, estamos com o nosso rei, pelo rei e tal. Você tinha que estar lá, viu, Caio? Correr, chegar do outro lado. Tá? Então, só que era o seguinte, as guerras eram vencidas pelos números. Sabe por quê? Se um reino tinha 800 mil soldados e o outro tinha 300, a chance do de 800 mil ganhar era bem grande, não era isso? Porque podia morrer 300, podia ser até que aqueles 300 mil matassem uns 150. Mas ainda tinha 600 e tantos para combater. Ou seja, isso era muito importante. E foi isso que Davi fez. Davi, um rei, consolidou seu território, resolve o quê? Saber quantos soldados tem. Manda fazer o censo. Vamos ler o texto aí? Começa em Marcos. Vamos lá do versículo 1 até o versículo de número 9. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo ele passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba.
Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Gente, havia muita gente para guerrear, hein? Você sabe que um contingente deste, hoje em dia, é raro? 800 não, 1.300. 1.300.000 soldados. É um contingente expressivo demais. Tem uma guerra que houve que Deus não precisou daquele exército que ia contra nem os Israel. Qual foi? Teve várias parecidas. Teve Gideão com os 300, e nós tivemos também quando Rabsaque circundou Jerusalém, que Deus mandou o anjo do Senhor e Senaqueribe circundou Jerusalém, e o anjo do Senhor destruiu os exércitos sem que Jerusalém mexesse uma palha, né? Então, mas aqui a gente está vendo Davi manda contar. Tem algum mal nisso aqui, gente? Vocês identificam algum mal nisso? Vocês identificam o pecado de Davi aí? Bom, o texto começa dizendo que tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Então, havia um pecado em Israel. Israel havia pecado. A Bíblia não diz qual era o pecado, a Bíblia não diz, eu imagino qual seja, né? Mas a Bíblia não afirma, Israel fez isso e Deus se irou contra Israel. Mas por causa deste pecado de Israel, veja só o verso de número 1, ele incitou Davi contra eles. Bom, então Deus trabalhou, incitar aqui é uma palavra técnica, moveu o coração de Davi. E moveu o coração de Davi a fazer uma coisa que seria contra Israel. Não é que Davi ficou assim, eu não gosto mais de vocês. Tá? Quando você lê, a tendência da gente ler assim, incitou Davi contra eles, é que Davi ficou bravo com eles. Não. Colocou no coração de Davi algo que quando Davi realizou, no caso aí a contagem, isso se voltou contra Israel. Você vai ver, meu Deus, que perigo é esse, hein? Marcos, eu não vou nem pedir para você repetir. Né? Vocês acham que... Qual é o pecado disso, gente? Mas Davi tinha consciência que Deus tinha incitado no coração dele? Lê aí para mim o versículo de número 10. Lê aí o 10. Não, qualquer um pode ler. Lê aí já. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi, quando começou, talvez não. Mas quando ele terminou, ele falou assim, gente, o que foi que eu fiz? Pequei contra o Senhor. Caiu a ficha. O Joabe, vocês leram no texto aqui, o Joabe chegou para o Davi e falou assim, meu rei, se Joabe fosse daqui do Brasil, de uma certa região, ele fala, meu rei, multiplique o Senhor os seus exércitos 100 vezes mais. Mas para que fazer isso? O Joabe tinha percebido alguma coisa. Fala, Jonatas. Com a palavra o deputado Jonatas de Jesus. De repente, desculpe só fazer um adendo. De repente estou ouvindo a votação. Aí chama o presidente da Câmara, chama o deputado.
Deputado Jonatas de Jesus, qual é o seu voto? Vai lá, Jonatas. Não, só acrescentar uma informação aqui, que o Lucas fala que Satanás se levantou contra Israel. Ó, isso é para daqui a pouco, é isso aí. Não é só essa informação díspare aí, não. Temos outras. O número de soldados também foi contado. A gente vai chegar lá, vai fazer essa comparação. Tá bom? O Joabe entendeu que tinha alguma coisa errada. O Joabe chegou a aconselhar o rei. Mas o rei mandou Joabe, Joabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Joabe, gente, era aquele grande general. Joabe era o chefe da tropa de elite de Davi. Sabe o BOPE de Davi? Ele era o Capitão Nascimento. O Joabe tinha uma tropa de elite. Eu gosto de falar o nome dela em hebraico, que eram os Giborins. Os Giborins, os valentes de Davi. E Joabe era o Capitão Nascimento da tropa de elite de Israel. Esse era o cara. Era o que seria para nós aqui comandante geral das Forças Armadas, do Estado-Maior, né? É assim que fala, Estado-Maior das Forças Armadas. O Joabe falou: rei, não faz isso. Então, respondendo a sua pergunta, talvez no início não, mas havia algo. Joabe identificou. A Bíblia não descreve, viu, Osias? A Bíblia não descreve, mas talvez pelo jeito de Davi, pela reação de Joabe, até pelo fato de Davi depois ter caído a ficha assim, ter aparentemente caído tão rápido a ficha, parece que Joabe notou que o jeitão de Davi já não era coisa boa que estava acontecendo ali. Esse negócio de incitar o coração, a Bíblia não descreve o que aconteceu, que lembra-se, não é um relato minucioso, que diz assim: Davi foi beber água, depois ele voltou e comeu um salgadinho, aí ele pensou, escreveu a lei. Não, é um relato geral. Pela postura de Joabe, talvez Davi tenha dado a entender alguma coisa no seu modo, mas não vamos no achismo só, vamos evitar. Então eu posso dizer que pelo menos depois Davi realmente entendeu que tinha alguma coisa errada, tá? Mas qual o mal disso? Onde é que está um pecado aí? Vamos pensar no que a gente está estudando sobre teocracia mediada, sobre governo de Deus mediado. Tá, de que maneira a gente vai entender que havia um pecado aí, olhando para essa questão do governo de Deus? O que vocês acham? Agora já é uma reflexão. Se Deus tinha dado várias vitórias, Certo. Davi tinha crescido no orgulho dele, talvez. Talvez. Ele era o bom, ele tinha muito Que ele era o bom, que tinha... ele tinha que tomar a frente. Então, Davi agora começa a... Como é que eu vou dizer isso, olhando do ponto de vista da teocracia? Davi começa a desprezar o governo de Deus, a dizer assim... A usurpar a autoridade de Deus sobre os seus exércitos, sobre as guerras, seria isso? O que mais? O que vocês acham? Começou a se autocentrar, a confiar mais nele, ou falar assim: deixa eu ver o tamanho do meu poder, deixa eu conferir o que eu posso fazer. Será que Davi estava com medo do futuro? Precisava saber quantos soldados ele tinha para uma próxima guerra? Onde está o pecado aí, gente? Vamos tentar. O que você encontra? Por que a gente está fazendo esse exercício? Porque a gente também pode errar nisso, não pode? Vamos pensar, você está desempregado, você está com dívida, e você já mandou 500 mil currículos e ainda não conseguiu emprego. Você já mandou até para o Hospital Santa Joana. Você vai trabalhar de parteira lá no Santa Joana. Não tem mais, né?
Ou seja, poxa, mandei para todo lugar currículo, já estou querendo trabalhar em loja de R$ 1,99, até para ganhar o salário de R$ 1,99, mas nem isso eu consigo. Né? Aí de repente chega, eu ia falar um telegrama, mas vocês mais jovens não iam saber o que é isso. Chega um e-mail, convocando você para comparecer, porque a Microsoft selecionou seu currículo e eles acham que o seu perfil se encaixa para ser o gerente de negócios da Microsoft para a América Latina. Com a opção de não ser para a América Latina, talvez ir trabalhar em Nova York mesmo. Aí você vai. E antes você estava orando muito, porque estava difícil pagar as contas. Mas de repente agora você é o gerente de negócios da Microsoft da América Latina. Você vai precisar orar muito agora? Vai precisar orar muito? Vai falar muito com Deus agora? Agora você tem que falar mais com os homens, né? Porque agora você tem muita gente trabalhando, você manda, você é o chefe. Gente, acredito, olhando para essa passagem, que o grande problema do censo que Davi mandou levantar, que Joabe identificou, que Davi sentiu o peso, é que o coração de Davi havia mudado. É lógico que o problema não está em fazer uma conta, gente. Deus, você acha que o problema de Deus é saber quantos soldados tem, se isso faz diferença? O coração de Davi havia mudado, como disse ali o Osias, talvez a sua confiança não estivesse mais em Deus, talvez ele agora tenha começado a olhar para o seu poder e para a sua glória, talvez Davi tenha começado a mudar a sua base de segurança. Gente, é muito fácil acontecer isso com a gente. A nossa base de segurança passa de Deus para nós num piscar de olhos, num estalar de dedos. Meu professor de oratória, né, dizia o seguinte: cuidado com os gestos enganam. Num piscar de olhos, num estalar de dedos, tem que tomar cuidado com o gesto. Então assim, nossa base de segurança pode mudar muito rápido. Nós podemos, veja, Deus incitou. Vamos lá para Crônicas, agora sim, Jonatas, de Jesus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21. Verso de número 1. Leia para a gente, Jonatas. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. A palavra está de novo aqui. O escritor das Crônicas atribui a Satanás, né? Ô Daniel, por que um texto está dizendo foi Deus que incitou e no outro texto está dizendo que foi Satanás? Explica isso para mim. Explica você. Não, na questão aí não peguei aquele texto de segunda vez, certo. No caso que Deus não pode cometer o pecado. Então, Deus comanda o diabo com Satanás. Tá certo. No final das contas, sempre é Deus que controla todas as coisas. Nesse caso, o instrumento foi o próprio Satanás. Lembra do apóstolo Paulo? Lembra do apóstolo Paulo, do espinho na carne? O espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Paulo identificou que ele tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e a obra final era uma obra de Deus. A minha graça te basta. Irmãos, o que a gente precisa ver nesses textos é o seguinte: era algo que estava acontecendo, lógico, quando o escritor das Crônicas diz que é Satanás, lógico que era algo pecaminoso.
O coração foi incitado para algo pecaminoso. O pecado não está na contagem dos homens. O pecado está no coração de Davi. Se nós temos que guardar alguma coisa para não pecar, nós temos que guardar o nosso coração. Entender que estava revelando algo apenas que já estava lá no coração, ou esse incitar seria no sentido de Bom, colocar, lembra que todo o pecado está potencialmente no coração. Deixa eu explicar, eu estou muito estruturalista ultimamente. Aqui está a mente do homem. O adultério já está dentro do meu coração, o adultério. Do meu ou do seu, tá? O adultério em si já está no nosso coração? A Bíblia diz, Jesus disse que dentro do coração é que saem os adultérios. Eu digo assim, o adultério já está em si dentro do meu coração? Então aqui dentro do meu coração já tem... esse pecado está aqui, só falta aparecer. Ele usou uma palavra boa. A palavra tendência. As estruturas, eu vou fazer um gráfico. As estruturas, as combinações estruturais para eu pecar por adultério já estão lá. Não o adultério em si, mas todo o potencial para que ele se forme e apareça. Então assim, é que a estrutura do pecado é para todos os pecados, já estão dentro de nós, para qualquer um. Assim, você pode dizer assim um dia, eu nunca vou pecar por isso. Espera lá. Espera lá. As estruturas do pecado, para qualquer pecado, já estão dentro de qualquer um de nós. Porque nós nascemos com essas estruturas, né? Essas estruturas estão aqui. Vocês duvidam disso? Quando a Bíblia diz que o pecado já está em nós, em pecado nos concebeu nossa mãe, né? Ela não está dizendo que o que está dentro de nós é, eu pequei aqui porque eu roubei, que o roubo já está, que eu já era um ladrão. Não, eu ainda não era, mas as estruturas que possibilitariam qualquer pecado já estavam dentro de mim, dentro de você, dentro de Davi. O incitar, então, não é que Deus pegou o pecado da ego-referência, ou o pecado da soberba, e fez ele aparecer. Incitou essas estruturas para que elas viessem a gerar o pecado, no caso aqui, vamos chamar aí da vanglória, tem vários pecados aqui. Tanto é que às vezes é até difícil definir os nossos pecados. Porque nem sempre o nosso pecado tem um nome só. Às vezes o nosso pecado tem vários. Ele mentiu, mas ele mentiu por quê? Porque ele queria vantagem. Então ele é um mentiroso ou ele é um egocêntrico? O que vocês acham? Porque nem sempre tem uma definição só, porque as estruturas se movem para o pecado, então elas geram vários filhotes. E aí você vai ler lá em Tiago, você vai ver que em Tiago o processo de pecar é uma geração, é uma criação, né? Tá? Depois vocês podem ler lá, a cobiça gera o pecado que uma vez consumado, não é isso? Gera a morte. Então, irmãos, o problema de Davi estava no seu coração. Então a palavra incitar, ela só é técnica, no sentido de que, quando a gente traduz aqui, ela não está ligada só a coração, né? Mas na Bíblia, incitar significa incitar o coração. Mover o coração, mexer no coração. Estimular. estimular o desejo. Agora, o que trouxe o desejo? Como é que gera esse pecado? Vários fatores, internos e
externos. De repente alguém, aqui eu estou criando, tá? Espera aí, só para ilustrar. De repente alguém chega para Davi e falou: ô, tá bonito aí, rei. Ô, sossegado, né? E alguém chega e faz uma pergunta: é pena que você não sabe quantos soldados você tem, né? Aí ele já fala: como? Não sei. Ah, você sabe? Peraí. Joab, vem cá. Às vezes o pecado é incitado assim, tá? No caso aqui, parece que houve a interferência do maligno, né? Do maligno, no caso Satanás, aparentemente na descrição foi direta. Não sei de que jeito. Lembra as flechas de Satanás para Paulo? Não, a gente não sabe como. Possivelmente circunstâncias ao redor produzidas pelo maligno. Tá? Pois não. Vou atrapalhar um pouco, mas assim... Você vai me incitar, não? Esses dois textos que falam Deus e Satanás, como o irmão falou, no original é a mesma palavra, né? A palavra incitar, mas... Não, para Satanás... Para Satanás e para Deus? Certeza que não. É que eu fiz um curso um tempo atrás e os professores falavam que era mesmo, no original é o mesmo. Bom, vamos fazer agora, assim. É fácil, é quase fácil. Se eu tiver internet aqui, eu faço. Não, eu tenho aqui, peraí. Até ficou a grande dúvida lá no estudo. Vou ver. Porque ele disse... Vou ver, tá? Vou ver. Espera um pouquinho que ele vai aparecer. Ali não vai aparecer. 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21. Ó, eu tenho o This Word aqui. Acha aqui pra ele. 1 Samuel 24. Enquanto o senhor procura, só para adiantar, posso falar uma ideia? Pode. Considerando, supor que realmente no original é o mesmo. É que normalmente, quando os pastores, os pregadores estão à frente para trazer a mensagem, volta e meia nós ouvimos falar assim, no original e atacar a palavra e quer dizer isso. E isso é uma ênfase que o mensageiro está querendo dar para o povo. Verdade. E ajuda a gente Satã e Jeová. São duas palavras diferentes. Yavé, em 1 Samuel, Yavé mesmo, na outra Satã. Então não é? Não. Não, duas palavras distintas. Satanás. Mas no original também não é o mesmo? No original é Satã. Satã é uma palavra hebraica. Mas não é o mesmo assunto? Como assim? Os dois textos... Os dois textos são iguais. Então. No escritor, o escritor de Samuel disse foi Deus, e Jeová, usou a palavra Yavé. O outro disse foi Satanás, usou a palavra Satã. Mas quem foi então que incitou? A única resposta lógica possível foi Deus usando Satanás. O escritor do texto de 1 Samuel preferiu, em lugar de dizer que foi Satanás, dizer assim, foi Deus. Veja, ele estava dizendo a verdade? Tá, porque foi Deus. Mas usando Satanás, não é isso? O escritor de primeiro livro das Crônicas estava certo quando disse que foi Satanás? Porque ele privilegiou o instrumento. O autor é Deus, o instrumento é Satanás. Os dois estão dizendo a coisa certa. Um está dizendo quem é o autor e o outro está dizendo quem é o instrumento. Então, por exemplo, eu chego para o Marcos e falo, Marcos, entrega para a Thelma esta Bíblia. Dá para a Thelma essa Bíblia. Aí amanhã você pergunta para a Thelma, Thelma, quem foi que te deu essa Bíblia? Ela diz assim, foi o pastor Maurício. Tá certo? Tá. Mas aí no outro dia, ela falou, Thelma, quem foi que te deu essa Bíblia? Foi o pastor Marcos. Tá certo? Mas foi quem? Depende do que você quer enfatizar. Você quer enfatizar o doador ou o entregador?
Se você quer enfatizar o doador, você fala, pô, pastor Maurício. Você quer enfatizar o entregador? Pastor Marcos. Se você quer enfatizar a origem da ordem, Deus. Você quer enfatizar o mecanismo que ela se completa? Satanás. Então entenda que elas não são excludentes. Ah, mas a Bíblia explicou isso? A Bíblia não. Nós temos que chegar a certas coisas na Bíblia com conclusões lógicas, né, gente? Não dá para dizer que o escritor bíblico estava contrariando o outro. É que um texto é escrito com um propósito, o outro texto é escrito com outro. O escritor das crônicas, ele escreve todo o texto das crônicas, é um texto com objetivo doxológico, litúrgico. Qual é o propósito? É mostrar como o templo foi construído. O escritor de Samuel é histórico. Então eles escrevem em perspectivas diferentes. Eu acredito, aí a minha percepção, a minha resposta, que o escritor das crônicas prefere um instrumento dizer incitou Davi ao pecado, Satanás, porque num contexto doxológico não caberia a explicação Deus. Eu acredito que quando ele disse que o pastor disse que eram as mesmas pessoas, eu acho que o pastor estava falando e ele estava usando Satanás como instrumento Então, para sim, fazer a mesma coisa. é o que nós estamos dizendo aqui, mas é que ele disse que era a mesma palavra, são palavras diferentes. Fala, Elton. As pessoas são diferentes, palavras Fala, Elton. iguais. Será que os dois textos de Samuel Não, crônicas. ele fala a palavra incitar. Incitar. O original também é a mesma, talvez deve para a gente. Vocês estão no negócio do original hoje, né? Livro de crônicas, né? Ô, Vitor, deixa eu ver de crônicas. Crônicas você quer? Já está aberto. 2 Samuel 24. Eu achei até que a pergunta do Osias era com respeito a esse verbo incitar e não se fosse Satanás ou Jesus. Aqui está a palavra Yassat. Yassat. É de Suf. Você bota aí. Está escrito assim, ó. Vai. Yassat. Vai. Samer. Yassat. Mesma palavra, mesma raiz. Mesma raiz. Por quê? Talvez se tivesse uma diferença para ele chegar a uma outra conclusão. Não, mas o fato de ser a mesma palavra ajuda muito. Por quê? Porque mostra que a ênfase do acontecimento tem a ver com o coração de Davi. Os dois autores entenderam que o problema estava no coração de Davi. E para mim isso é ótimo a gente enfatizar. Gente, a percepção do governo de Deus sobre todas as coisas é algo que tem que se fortalecer no coração. Você tem que estimular a sua maneira de pensar sempre a partir do princípio de que Deus governa tudo, não importa o quê. Deus governa tudo e todas as situações. A nossa mente, por causa das estruturas do pecado, tenta fugir do governo de Deus. Aí acontece um negócio que você não gosta, você já desanima. Fala, Jonatas. Com a palavra, Jonatas. Questão de ordem. Só para resumir essa diferença entre os dois, o sujeito, os dois textos são diferentes, os verbos são os mesmos e os objetos também. O objeto da vida. Sim. Só muda só o sinônimo. Sim. O mecanismo foi um só. Deus está virado com Israel e para trazer juízo usou o pecado de Davi. E a gente ainda não falou disso, a gente ainda precisa falar disso. Isso é importante, mas daqui a pouco a gente fala. Vai, João. Só disso de Deus que o Israel fala que Satanás se levantou. Então ele usou Satanás como instrumento contra Israel.
Sim. Não, mas eu só quero... É que nos textos um incitou, o outro incitou. É que é justamente isso que a gente está dizendo. Deus, ele incita Davi usando ele como ferramental a ação de Satanás. Não, mas eu só quero falar, você tinha comentado que Jó percebeu uma coisa diferente. Pelo menos aqui em Crônica, no final dele, fala, o que seria isso em causa de delito de Israel? Jonatas percebeu. Jonatas já estava morto. Jonatas percebeu isso no texto, né? Não, Jonatas percebeu isso no texto. Joabe, por isso que eu estou dizendo, eu não tenho como fazer certas afirmações, mas essa relação de Joabe com Davi, nesse momento, Joabe percebeu que tinha alguma coisa errada. O coração de Davi já estava se rebelando. Imagina só que um dia o pastor auxiliar de uma igreja qualquer, incitado, o coração dele, ele chega para o grupo da igreja e faz assim: gente, vamos fazer o seguinte, hoje não vamos no culto da igreja, vamos no culto na minha casa. São Pedro. Vamos para São Pedro. Para São Pedro. Vai em vista do Jacaré, da Jararaca. Aí um irmão fala assim: opa, pastor, não é assim, pastor. Vamos que eu tenho autoridade e tal. Né? Ele às vezes não... Eu estou usando, desculpa usar um exemplo, pastor auxiliar, só para ficar engraçado. Só para ficar engraçado, não leva, é brincadeira. Mas assim, talvez ele não perceba, ele está de boa vontade e tal, mas Joabe percebeu, isso não está bom. Eu estou olhando aqui do ponto de vista mais misericordioso possível. Joabe percebeu que aquela ação já era fruto de uma inclinação diferente do que ele estava acostumado. A gente sabe isso com o filho. De repente o filho resolve fazer um negócio diferente. Sua intenção é essa, não é? Entendeu? Ô, cabelo, você veio hoje? Entreguei. Filho faz um negócio diferente. Você já conhece o filho. E você percebe que aquele pedido tem transgressão a caminho ou já produzindo efeitos. Acredito que Joabe tinha essa percepção. Nós, quando estamos no mecanismo do pecado, somos tendentes a não ouvir conselhos. Gente, quando a gente está no mecanismo do funcionamento estrutural do pecado, a gente trava as outras estruturas. Trava, porque esse mecanismo do pecado aqui, ó, essa rede aqui que vai gerar o pecado, que vai criar um emaranhado, que vai produzir esse ou qualquer outro pecado, ele produz surdez espiritual. Você ouve o sermão falando justamente daqui, você fala: esse pastor também, eu vou te contar, esse é um atrasado. Né? Ou então assim, está falando isso aí, que não é com ele. A gente tem uma dificuldade para ouvir conselhos quando a gente está nessa rede estrutural do pecado, o pecado se fortalecendo dentro de nós. Um homem e uma mulher sábia, ele tem que ser humilde para ouvir conselhos. Essa é uma estrutura da palavra que diz assim que a gente tem que se confessar uns aos outros, porque isso evita pecados. Esse se confessar uns aos outros, não é só você contar o seu pecado por outro. É você ouvir o que ele está dizendo e admitir. A ideia é muito mais de admissão. De fato, você tem razão, eu acho que eu estou num processo de ira. Por isso que eu estou falando assim de fulano. Ou eu estou num processo de vanglória. Por isso que eu estou agindo dessa forma. Ou eu estou num processo de mentira. Por isso que eu estou insistindo nesse caminho. Ou eu estou num processo de egoísmo. Porque a gente ouve e a gente trava. Ser sábio é não deixar o pecado controlar. E para isso, aproveitar, já que estamos falando disso, Deus não controla todas as coisas?
Deus controla também as pessoas que se aproximam de nós. Lembra quando Davi pecou pela primeira vez, que ele... Bom, aqui esse caso é até o melhor, vamos usar esse mesmo. Joabe era o conselheiro. Joabe percebeu a estrutura do pecado se formando e falou: meu rei, Deus aumente seu reino, seus exércitos 100 vezes mais. Não faz a coisa dessa, não. O que o rei fez? Ó, Joabe, eu estou mandando, vai lá e faz, meu filho. Gostou, né, Daniel? Você está rindo de outra coisa, né? Não, aqui você não pode rir de outra coisa, só das piadas que eu conto. Aqui só pode rir das piadas que eu conto, porque eu sou o rei aqui, tá? Já começou a cortar e acabou de cortar. Meus irmãos, assim, o que é importante olhar esse erro de Davi? Que os nossos erros contra essa estrutura de governo de Deus, elas começam primeiro no nosso coração. Não dá para culpar a democracia. Não diga que foi um golpe. Não diga que foi um golpe. Não, começa no nosso coração. Tá? Começa no nosso coração. A gente precisa lidar com o nosso coração de forma muito séria. Muito mesmo. Porque ele é enganoso. Ele faz você sair da estrutura de controle de... Sair não. Viver como se ela não existisse. Você está debaixo dela, mas você não percebe. E isso é pecado. Porque a raiz do pecado não é só o que eu faço, mas é a mudança da direção do meu coração. O meu coração muda de direção. Ele deixa de servir a Deus e passa a servir a Ele mesmo. Mesmo que o que você esteja fazendo em si não seja pecado. Porque contar quantos soldados tem não é pecado em si. Pois não. Não me incite. Vai lá, Ifasias. Então, de acordo com o senhor no ensinamento, é Deus quem incita. Eu estava, agora há pouco estava pronto para falar, seria bom escolher a pessoa com quem a gente vai dar uma orientação. Você está certo. Está certo. Só que no caso aí, não resolveu. Era ótima. A pessoa era ótima, Joabe. E Davi continuou no seu... O problema de Davi é que o coração dele estava numa trama que deixou ele surdo. Então, considerando que é Deus quem incita, e é Deus que está sobre tudo, sobre todos, e tudo que acontece é determinado por Deus, mesmo eu buscando um conselheiro segundo o coração de Deus, eu posso ainda... Pode. Porque eu estava pensando assim, vamos escolher a pessoa certa. E só agora, que é o seguinte... Agora um exemplo até meu assim, eu às vezes escolhi a pessoa certa, e mesmo assim, não sei porquê, talvez a maldade do coração, que não me veio à mente, mas talvez estivesse lá, e acabou fazendo mesmo. Certo, mas não se desespere porque essa história não termina aqui. Tem salvação. Levante o seu nome e diga: eu creio. Eu percebo. Escuta só. É verdade. Mas eu quero pegar a sua palavra. É parte do nosso papel procurar as pessoas certas. Porque quando a gente procura as pessoas erradas, aquelas que dão apoio aos nossos erros, quem está procurando é a estrutura pecaminosa. Só quer um apoio, né? Só quer um apoio. Só quer um jeito de subir e um apoiado em alguém. A estrutura, olha, coração é um trem.
Eu saí da Bahia e estou indo para Minas Gerais agora. É um trem enganoso, tá? Você não pode confiar nele, tá? Coração, não confie. Não confie, tá? Bom, então, demorei, mas cheguei a um ponto de dizer uma afirmação, uma lição. Para lidar com o governo de Deus, preciso trabalhar o coração. Ele foge do governo de Deus. Nosso coração é arredio ao governo de Deus. Então a gente precisa lutar. Isso tem a ver com o nosso coração. Tá? Agora, é importante a gente notar, abra aí, Samuel, que é o texto mais completo. 2 Samuel 24. Gente, esse profeta Gade, esse vidente, foi muito importante na vida de Davi. Davi tinha bons conselheiros. Joabe, o seu general, um homem de guerra. E ele tinha Gade. Além de Gade, tinha também Natã, mas principalmente Gade. Foi sempre um dos videntes, como se chamava o profeta antigamente, né, naquele tempo. Esse homem de Deus sempre trazia a palavra de Deus para Davi. Alguém lê para mim aí o verso de número 11. 11 e 12. Segundo Samuel 24, 11 e 12. Gente, vocês vão completar 50 anos de casamento, vocês vão ficar assim também, tá? Assim, despachar. Dá certo, a senhora tem toda a razão. Ainda nem chegou nos 50, já está queimando. Liga o microfone para a dona Geusina, pelo menos isso, Daniel. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, isso foi o profeta do Senhor, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Lembra que Davi confessou o pecado, não foi? Ele diz assim: gente, caiu a minha ficha, eu pequei. E ele chega para Deus, confessa o pecado, mas tem consequência. E Deus faz 3 ofertas para Davi. Escolhe. O que você escolheria? 7 anos de fome. O que vocês acham? 3 meses fugindo dos inimigos. O que vocês acham? Eu queria os 3 meses. Ou 3 dias de peste. Eu queria 3 meses fugindo do inimigo. Ou 3 dias de peste na casa. Não, 3 Não é meses isso? fugindo do inimigo. Não tem 3 dias de peste? Não. Tem 3 dias de peste. Mas se eu estivesse no lugar de Davi para escolher, eu escolheria 3 meses fugindo do inimigo. Se a senhora tivesse. Lógico. Gente, olha a escolha de Davi. Verso 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel. O que é essa escolha? Caiu a peste, mas foi ele que escolheu ou foi Deus que mandou? Ele escolheu e Deus mandou. Ele Duas escolheu coisas. a peste. Escolheu a peste. Eu não li o resto, só li até ali. Ele escolheu a peste. Não, ali não diz textualmente, mas
A peste foi o que foi. Ele escolheu ficar nas mãos de Deus. Foi isso que ele escolheu. Ele escolheu deixar Deus. Sobre essa escolha, do ponto de vista do governo de Deus, Davi fez a escolha certa? O que vocês acham? Qualquer uma seria certa? Mas olha a justificativa de Davi: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Porque, vamos lá, olhando do ponto de vista desse governo, dessa mentalidade teocêntrica, escolheu certo. Por quê? Além de ser Deus que ia tratar, ele só fez isso. Boa. Mas 3 dias de peste, gente, é como minha mãe escolheria sair correr dos inimigos, porque de repente dá certo fugir, né? Só que não, o seguinte, pastor, escolhia ele, ficava fugindo dos inimigos. Quem não enviava os inimigos para ir atrás dele, não deu. Certo. Não, ele não ia fugir do governo de Deus. Mas ele entendia o seguinte, que uma relação direta com Deus é sempre uma relação baseada na misericórdia. Então assim, Davi, a proposta que Davi tem em seu coração agora, ele está refletindo. Você tem toda a razão. Deixa eu ver aqui o que é melhor, porque tudo, na verdade, tudo vem de Deus. Deixa eu ver o que é melhor. Só que quando ele vai decidir o que é melhor, o conceito dele de melhor tem a ver com o caráter de Deus. Ele sabe quem é o Deus com quem ele trata. Então essa mentalidade agora teorreferente tomou conta de volta do coração de Davi. Ele errou? Errou. Vai ter problema? Vai. Ele não ouviu o conselho? Não ouviu. Mas ele sabe que Deus é misericordioso. Eu imagino que ele colocou nas mãos de Deus, faça o que o senhor achar melhor. Sim, mas veja, Deus fez uma proposta. Gente, olha o que eu acho que a gente deve pensar sobre isso tudo. Olha aqui. O coração de Davi tinha mudado de direção, não tinha? Não tinha se tornado ego-referente? Ele foi incitado a pecar, não foi? E agora ele faz uma reflexão. A gente não pode. O se é uma coisa que só Deus pode responder, mas vai para efeito didático. Se ele não tivesse passado pelo processo do pecado e ter cometido a transgressão, essa era uma reflexão a menos da vida dele. Agora Davi percebeu que seu coração era fraco, ou melhor, continuava sendo fraco. Porque a gente peca uma vez, e aí a gente se conserta com Deus, e a gente acha que agora nós estamos fortes. Agora pecado não me pega mais. Vai lá, Jonathan. Não isso pode ficando nesse ponto da reflexão, mas assim, eu acho, especialmente focando na parte do julgamento, eu acho que esse sempre foi um vapor muito grande que ele teve, assim, até pela experiência da história dele. Isso é uma coisa que ele cita até no leito de morte, Deus que me livrou. Não estou falando que esse foi o ponto mais importante na decisão. Eu acho que vai por esse aspecto aí, por esse caminho da reflexão. Mas eu acho que isso também acabou pesando um ponto para ele. Ele olhar, até que ele fala, já vai ficar na mão dos homens. Mas é que eu acho que esse medo dele, que ele sempre teve, de ficar sendo perseguido, que ele ficou muito tempo, salão, etc. Eu acho que isso acabou influenciando um pouco. Eu não acho que foi Pode sim. Pode sim. Só que assim, Jonas, tem um outro aspecto. Lembra do primeiro pecado que aconteceu com a alma dele? Imagina aqui o Salmo 51, o Salmo 32. Viver sem a alegria de um relacionamento com Deus secou Davi por dentro.
Então ele agora, você pode ver que a expressão pequei contra ti aparece de novo. Acredito que pode ser isso, mas eu acredito mais que Davi percebeu que viver longe de um relacionamento vivo com Deus era algo que ele não queria mais. Ele não queria mais um coração que perdesse até a referência. Ele foi à reflexão de dizer o seguinte: gente, caiu a ficha, eu perdi até a referência, eu estava querendo contar para mostrar quanto eu era grande, quanto isso ou aquilo, seja qual for lá a reflexão que ele fez, e ele chega para Deus: Deus, eu não quero isso de jeito nenhum. Então agora fica aqui uma coisa para nós. Nós temos que aprender com os nossos erros. Nós temos. E aprender com o erro, gente, não é só para não fazer mais. É aprender com a estrutura como ele começa e funciona. E aprender que, na verdade, o objetivo de todas as coisas é que você seja inteiramente teorreferente. Uma pessoa que entende a vida a partir de Deus. Que a gente pensa, a gente lida com o erro como se for, a gente lida com o erro, né, numa ideia ainda tão horizontal, tão para baixo aqui desse mundo. Eu não segui conselho, me dei mal. Da próxima vez eu vou seguir o conselho para me dar bem. E isso é muito pouco para aprendizado. Isso é o que o ímpio faz. O ímpio também faz isso. Nós vamos mais profundo na reflexão. Eu não segui conselho porque estava com um coração, com referência, que mudou de direção e estava adorando a si mesmo. Eu estava querendo fazer a minha vontade. Da próxima vez eu vou fazer algo que honra a Deus. É uma reflexão mais profunda do que só eu não vou fazer mais para não errar. Então agora eu vejo Davi que busca em Deus a sua referência. Então assim, eu quero cair nas tuas mãos. Eu não quero fugir de inimigo para não ficar preocupado com o que eu vou fazer. Se vier fome sobre a terra, eu vou ter que fazer alguma coisa. Será que eu vou fazer o que é certo? Se vier peste, não tem o que fazer. O Senhor vai ter que curar. Talvez isso. Aí veio a peste, não veio? Gente, olha só o que aconteceu com essa peste. Alguém lê aí o verso de número 15 e 16. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Gente, morreu muita gente, não foi? Se você fosse Davi, o que você diria disso que aconteceu? Hein? A escolha certamente dele. O que você diria para Deus? O que Davi disse foi assim: Senhor, fui eu que pequei. Por que o Senhor fez isso com o seu povo? É contra mim que o Senhor está irado. E aqui tem um princípio importante, o da mediação. Eu estou insistindo que o governo teocrático de Deus, ele é mediado através dos seus instrumentos. Deus governava Israel? Sim ou não? Através de quem? Deus e Israel. Através de Davi. Deus trabalha pactualmente
através de mediação. Há sempre mediadores da aliança. Você é um deles. Daniel, eu falei tanto do Daniel semana passada que ele nem veio essa semana. Lembra que eu falei para o Daniel? Daniel, você entende o seu papel como mediador, como pai, como chefe de família? Essa semana ele ficou cuidando da família, tá? Ouviu o pastor. Estou falando da tarefa. Um pai, mãe, são mediadores do governo de Deus sobre a vida dos filhos. Essa é uma relação de causa, de consequência. Isso é muito sério. Um líder da igreja, um presbítero, um pastor, você em relação aos seus amigos não crentes, os colegas do trabalho, as pessoas para as quais o Senhor envia você como um conselheiro. A gente tem que encarar o governo de Deus não só na nossa relação, mas na relação que Ele tem com as outras pessoas através de nós. Então o nosso coração, ele não pode ser egocentrado a ponto de achar que a única coisa que importa é o que Deus faz para mim. Mas Deus, Ele utiliza a minha vida para fazer para outros. Sempre. O tempo todo. Davi sentiu o peso dessa responsabilidade. Quando ele disse, era contra mim que o Senhor estava fazendo estas ovelhas. Só que ele sabia que era por causa dele que as ovelhas estavam sofrendo. Vai lá, Caio. Caio é Caios? Caio. Eu tenho um amigo que é Caios. Aí, vai lá, Caio. Davi, ele diz assim que o povo está sofrendo porque ele pecou. Só que no início do capítulo 24, diz assim que Deus tirou contra os israelitas. Sim. Eu comecei, eu não sei se você estava na hora que eu comecei, eu não sei qual foi o pecado. Deus iria provar Israel mesmo. Lembra que Deus governa todas as coisas? Aí Deus vai mostrar um particular do modo como Ele vai fazer isso. E o modo como Ele vai fazer isso é usar o mediador dessa aliança. Só que vamos esquecer esse passo e vamos olhar para o mediador, que é Davi. A responsabilidade que é. Irmãos, vamos falar de igreja, que é uma coisa muito próxima de nós. Já houve na história da igreja brasileira, da igreja presbiteriana, de todas as igrejas praticamente, não posso dizer todas, mas das grandes igrejas que estavam se afastando do Senhor. E uma das coisas que acontece muito comumente é a queda de grandes líderes, que faz aquela igreja ser humilhada. Pessoas, às vezes as igrejas se tornam tão soberbas. Nosso pastor é o fulano, ele foi no Vejam Só. Tem aquela. Aí começa. Como é que é a sua igreja? Seu pastor foi no Vejam Só. Seu pastor fez isso, fez aquilo? Não! Aí dá um pouco. Vejam só. Aí chega o outro lá e fala: e aí? Eu acho que aí é o que eu penso. Falei que a Bíblia não diz qual foi esse pecado. Eu acho que foi a soberba de um reino que tinha dominado tudo. Acho que os cidadãos israelitas tinham se tornado soberbos. Mas especulação. Vai, Renata. E aí, eu gosto muito de pensar nesse sentido dos planos de Deus, né? Como Ele usou uma situação para corrigir o povo, para corrigir Davi, para nos ensinar, assim, que às vezes acontece uma situação na nossa vida e as pessoas imitam aquela situação. Isso aconteceu por causa disso. Então, quando uma situação acontece, muita gente acaba sendo atingida,
vida, né? Nosso erro acaba servindo de testemunho negativo, de exemplo negativo, mas também a ação de Deus para corrigir, para nos colocar no caminho, Como que... perfeito, né? É, essa perfeito. ligação. Não sei quantos de vocês conhecem o jogo xadrez e entendem esse jogo. O xadrez é um jogo muito interessante. Você mexe uma peça no canto direito do tabuleiro, e dependendo da peça que você move, ela influencia toda a história do tabuleiro. Deus é assim. Moveu uma peça e conseguiu mudar toda a história. Isso é governo. E ele é mediado. Mediado através de nós, seus filhos. Através da igreja. É por isso que a gente fala assim, que a igreja precisa se santificar para abençoar o país. Para entender que a gente ora muito para Deus fazer lá. Vai lá, Deus! Deus vai lá e faz. Não é Deus vai lá e faz. Vem cá, faz aqui, para através daqui fazer lá. Sabe? Então assim, aprender com os erros é muito importante. Hoje nós estamos aprendendo com o erro de Davi. Aprendendo os mecanismos do governo de Deus. E quando a gente foge dessa percepção, como é ruim. E é importante voltar. E as consequências de voltar devem produzir em nós mais responsabilidade. Imagina no próximo pecado. A Bíblia não relata mais, né? Pecados de Davi. Mas imagine numa próxima vez, Davi está lá no palácio e chega um cidadão e fala: e aí, Davi, e agora? Será que você vai conseguir contar os soldados? O que Davi faria se tiver aprendido a lição? Sai de reto, Satanás, está amarrado, não vou contar nada. Faz sinal da cruz, faz assim, sai para lá, capeta. Né? O que Davi se aprendeu? Falou assim: olha, eu não posso cair nessa cilada, porque não vem uma vez só, pode cair muitas vezes. Mas a gente tem que ter um coração tão teorreferente que chega ao ponto em que a gente, antes de começar a trama do pecado, a gente já começar a perceber: meu coração está se movendo numa direção diferente, tem que tomar cuidado. É aquele caso, vou encerrar com esse exemplo. Você estava desempregado, as contas estavam chegando, você mandou 500 mil currículos e recebeu um e-mail da Microsoft convidando você para ser gerente de operações para a América Latina, com opção de morar em Nova York, se você não quiser ficar na América Latina. Aí você já faz um plano: vou vender tudo, vou despedir dos amigos, vou mudar para Nova York. Mas aí você já tem aprendido a lição. Aí você fala: peraí, meu coração está num processo igual ao anterior. Deixa eu parar para pensar. Será que eu preciso ouvir um conselho? Abre o coração, meu amigo. Com certeza. Na questão, né? Não ouvimos que não pecou em tudo. Aí quando começou tudo isso que Israel não dividir com líder, quando o povo não pediu Saul. Sim, Israel veio errando desde o início pela soberba. Exato. Bom, mas não vai parar ainda, ver que Israel vai continuar soberbo. Sim, não. Aí na pergunta minha, no pecado o povo de Israel não foi vencendo ou com isso? No campo, isso foi o pecado de Israel, não estava caindo.
não cair na Entendi. voltando mais a cabeça para Deus. Não, tudo que indica que o pecado de Israel cresceu, que quando chega lá em Isaías, bem depois de Davi, vai falar: o meu povo não entende, o meu povo não quer saber de mim, me honra com os lábios, mas não me honra com o coração. Algumas pessoas devem ter aprendido, mas Israel como um povo parecia muito soberbo, não diminuiu, infelizmente. E nem sei se diminuiu até hoje, porque no tempo de Jesus não tinha diminuído, e hoje parece muito. Hã? É porque tem. É isso aí. Aí no terminando porque tem pessoas que não até hoje, aí não vou entrar em discussões polêmicas, não nos incite. Não vou incitar, né? Mas só pegando uma parte. Não nos incite, ó instrumento em Crônicas 21. Pô, pastor. No conselho de ética. O povo diz até não, porque no Israel o povo escolhido no de Deus, então o povo do Israel segue os conselhos de Deus. Aí eu pergunto, como ele disse, até hoje não serve Deus, por causa que Jesus É sim, veja, irmão, não serve Deus, Deus tem um propósito até com isso, mas vamos pensar que Deus se relaciona com pessoas, não com agremiações. Deus lida com o povo, né? Conclama o povo, conclama as nações, mas a obra de redenção é pessoal. Houve gente de Israel, certamente houve gente de Israel que aprendeu com esses erros e foi gente santa, mas olhando no geral a nação, né? Irmãos, é isso. Hoje nós estudamos o erro de Davi. Espero que isso proponha reflexões para todos. Vamos ficar em pé e vamos orar? Você quer fazer uma brincadeira? Você quer dizer sim em nome de quem? Vai. Fala no microfone para aparecer na internet. Vamos ver. Que eu não estou te ouvindo direito. A ideia que eu tive aqui, por que segundo Samuel escreveu que Deus incitou primeiras crônicas ao diabo. Porque o escritor de 1 Samuel ele era reformado. Ele era pentecostal. Era pentecostal. Boa. Vamos ficar em pé. Ainda bem que foi para a internet, né? Gravou na internet. Amanhã eu vou passar para todos os meus amigos da Assembleia de Deus. Tá certo, irmãos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai, nós buscamos sabedoria da Tua Palavra, desejamos aprender o modo correto de viver para a Tua glória, viver de forma humilde, quebrantado. Dá-nos, Senhor, percepção do pecado quando ele floresce em nosso coração. Envie, ó Deus eterno, para andar ao nosso lado pessoas sábias, cheias do Espírito, para que sejamos bem aconselhados, e dá-nos um coração pronto para ouvir. E, ó Pai bendito, nos ensine a partir de nossos próprios erros. Não nos deixe desanimar, mas nos mostre, Pai, os processos da redenção, para que fique claro para nós que o Teu objetivo final é um processo de redenção. Obrigado por esse encontro da noite, obrigado pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Abençoe nossos irmãos enfermos, abençoe com Tua graça e misericórdia, afofando o leito de cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém.